bom com você? Olha só que linda essa natureza maravilhosa. Ai, obrigada, árvore. Obrigada pelo fruto que você nos dá. Obrigado por essa sombra maravilhosa. Obrigada por purificar o ar. Ai, o ar que nós respiramos. Vocês sabiam que eu conheço um professor chamado Eurípides Barçanufo. E ele ensinava os seus alunos no meio da natureza. Ah, mas antes de começar a contar a história dele, vem cá, vem cá. Nós vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Vamos pedir a Deus, a Jesus. Vamos pedir a Sheila e a Meimei que abençoe o nosso dia de hoje, a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. Que nós possamos ter essa companhia maravilhosa dos bons espíritos para podermos estudar sobre a história do professor Eurípides Barçanufo e saber dos ensinos de Jesus. Que seja em nome de Deus, em nome de todos os bons espíritos, queremos pedir permissão para iniciar a nossa aulinha na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Ai, graças a Deus, não é, Júnior? E olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício de respiração. Que bom! Vou fazer exercício para manter o meu corpinho muito saudável. Olha, ai, que delícia! E vou fazer assim, e vou fazer assim, e vou lembrar do professor Eurípides Barçanufo. Sabe o que ele fazia? Ele fazia, na época dele, esses exercícios com os alunos. Ele ensinava no meio da natureza e à noite, quando o céu estava muito estrelado, ele levava os alunos para observar os astros e observar e saber quais eram os astros, o nome dos astros que estavam nos céus. Ele era muito, muito amoroso. Ele ensinava os alunos conversando com eles. Mas naquela época que ele dava aula era terrível, porque tinha a palmatória, que era um pau assim, que os professores batiam nos alunos, não conversavam não. Era muito sério. Botava os alunos de joelhos no milho. Ai, doía muito. Os professores antigamente não ouviam as crianças, mas o professor Eurípides era diferente. Ele tinha respeito por todos. Ele seguia desde que era pequeno os ensinos de Jesus. Mas vocês acham que ele conseguiu isso de uma hora para outra? Não, Nanina, não. Ele adquiriu todas essas virtudes de ser uma pessoa boa, honesta, que cuidava dos outros. Ele conseguiu isso desde outras encarnações. A cada encarnação dele, ele foi adquirindo características de um homem de bem. Mas o que é reencarnação? Vocês sabem o que é? É o seguinte, é uma oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá para sermos felizes, para melhorarmos cada vez mais, para nos tornarmos um homem de bem. E o que é um homem de bem? É aquele que segue a lei de justiça, a lei de justiça, de amor e de caridade, ensinada por Deus. Então, eu vou falar com você sobre algumas encarnações do professor Eurípides. Ele teve uma encarnação há muito tempo atrás, na época de Jesus. E o nome dele era Marcos. Ele nasceu na Palestina, ele era romano. O pai dele era um alto mandatário romano, uma pessoa de muita confiança do Império Romano. E os romanos não eram legais, porque os romanos eles eram conquistadores. Eles invadiam as cidades, faziam das pessoas escravos. E Marcos tinha um irmão chamado Glauco. E Glauco, ele era muito romano, ele gostava de gladiar. Quando eu crescer, eu vou ser um soldado romano. E Marcos não queria nada disso.
Marcos tinha medo de matar alguém, ele não queria ferir ninguém, porque ele tinha puro coração. O coração dele já era bondoso desde que ele era pequenininho. E teve uma vez que os irmãos estavam brincando na propriedade deles, e Marcos escutou um barulho, olhou, e sabe o que ele viu? Ele viu os soldados romanos trazendo vários escravos. Eram mulheres acorrentadas, eram as crianças chorando, eram jovens e velhos, todos eles acorrentados, eles foram levados da cidade deles, que foram invadidas, para a cidade de Sebaste, para serem escravos. E Marcos ficou muito triste com isso. Ele falou, meu Deus, mas como pode acontecer uma coisa dessa? O mundo é tão lindo. E por que existem crianças e pessoas fazendo isso, maltratando as outras pessoas? E depois disso, Marcos ficou doente, caiu doente, e o paizinho dele, que gostava muito dele, falou, meu filho, o que eu posso fazer para que você melhore? E ele diga, pai, por favor, liberte os escravos da nossa propriedade, por favor, deixe eles irem lá para a terra deles, por favor, papai, o senhor pode escolher entre a minha saúde e o Império Romano. E aí o paizinho dele, o Colpone, pensou muito, porque ele amava muito Marcos. E aí ele resolveu libertar os escravos. Mas ele sabia que ia ter consequências para ele, que ele ia ser preso e ele ia ser condenado, porque todos os escravos pertenciam ao Império Romano, não era propriedade dele. E aí, o que Colpone faz? Levou ele para morar na Chácara das Flores, com um casal de amigos, que ele sabia que esses amigos tinham um coração muito bom e queria ajudar o Marco. E o Glauco, o irmão dele, foi morar lá em Roma com a tia dele. E Marcos conheceu aquele lugar lindo, aquela chácara linda, aquelas pessoas bondosas que tratavam bem os seus escravos. E ele ouviu falar de um senhor, de um velhinho chamado Lisandro. E ele ouviu falar tanto do Lisandro, que ele era uma pessoa boa, caridosa, que ele era líder religioso de um grupo de essênios. E aí ele falou que queria muito conhecer Lisandro. E aí quando ele vai conhecer Lisandro, e Lisandro olha para ele e diz, olha Marcos, nós já nos conhecemos de outros lugares. Você tem um coração puro, menino, e você tem muitas realizações para fazer. Eu vou levar você para morar no grupamento essênio. E os essênios, eles são pessoas maravilhosas. Eles amam a natureza, eles fazem exercício respiratório na natureza, eles estudam os astros. E ele falou muito bem dos essênios. E nessa época, sabe o que os essênios estavam esperando? Desde que eles se formaram há 150 anos antes do nascimento de Jesus, eles estavam esperando a vinda da grande luz, da grande estrela que iria iluminar todo o nosso planeta, todos os nossos corações. Eles estavam esperando Jesus, há muito tempo antes de Jesus nascer. E aí eles se mantinham, eram pessoas boas, eram pessoas que ajudavam os outros. E teve uma vez que Jesus veio ao encontro deles e disse para eles, olha, vocês têm que sair daqui, de onde vocês estão, e vocês têm que ir ao encontro das pessoas necessitadas. Vão ao encontro deles e ajude a cada irmão que precisa de você. Os necessitados esperam por vocês. Vocês têm uma grande missão de ajudar e de fazer com que os outros grupamentos essênios também saiam e ajudem as pessoas. Aí Marcos e os essênios cumpriram o que Jesus pediu. Aí foram numa caravana em vários lugares da Palestina para avisar os outros grupos essênios e também ajudar as pessoas. Aí teve uma vez que um dos rapazes do grupo essênio pegou e disse assim, eu queria muito ir numa sinagoga para ouvir as explanações dos arquissinagogos. Eu queria tanto.
E como era um momento muito difícil, um momento de muito perigo, eles não iam nesses lugares. Eles faziam bem para os outros, mas faziam bem sem que ninguém percebesse, sem sem dar alarde de nada. Aí teve um dia que o Marco disse assim, tá bom, então vamos na sinagoga. Quando eles chegam na sinagoga, o que acontece? O arquissinagogo diz, eu quero que você fale sobre um tema muito importante para o dia de hoje. Fale, Marcos. E aí Marcos começou a falar de coisas que o arquissinagogo não gostou. Ele falou sobre a importância de seguir as leis de Deus, a importância de caminhar na direção do bem. Ele falou tantas coisas boas e o arquissinagogo começou a ficar muito sério, muito aborrecido e deu ordem. Prendam esse insolente! Agora, dê chibatadas nele e depois nós vamos fazer o quê? Vamos sacrificá-lo, porque ele está blasfemando contra nós. E aí, Marcos, com muita fé em Deus, se deixou ficar calmo e tranquilo, porque sabia que ele não estava sozinho, sabia que Jesus estava com ele, que Deus também o ampararia. E aí o que aconteceu? Eles vieram, deram as chibatadas no Marco, colocaram ele de pendurado numa árvore e queimaram ele. Naquela época eles faziam isso, era uma coisa horrível. E ele foi o primeiro mártir da nova e eterna aliança criada por Jesus. Depois de muito tempo, Eurípides, ele reencarna nas Galhas, que era um lugar que hoje em dia fica na França, no país chamado França. E ele reencarna como um escravo. Ele se chamava Rufo. Ele tinha, na época de Jesus, se chamado Marco, e dessa vez ele reencarna como um escravo Rufo. E Rufo era muito temente a Deus. Ele amava Jesus. Ele seguia os ensinamentos de Jesus. Ele já tinha Jesus no seu coração. E naquela época ainda eram os romanos que dominavam todo aquele império. E os romanos, nessa época, eles tinham tido uma colheita muito fraca, estava faltando alimentos, eles estavam com problema com as guerras, muitas mortes, eles estavam cheios de problemas. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram a culpa toda de tudo que estava acontecendo nos cristãos. Porque os romanos não acreditavam em Cristo, eles acreditavam em vários deuses romanos. E aí eles disseram, a culpa disso tudo são desses cristãos que adoram aquele Messias. Nós vamos fazer, sabe o quê? Vamos matar cada um deles. Vamos matar primeiro aqueles sacerdotes, depois vamos matar os outros cristãos. Mas se eles negarem Jesus e passarem a nossa religião, nós vamos poupar a vida deles. E aí eles começaram a fazer isso. E algumas pessoas renegavam Jesus. E aí quando chegaram na propriedade que Rufo morava, aí o dono do Rufo disse assim, eu tenho um escravo que ele não vai abjurar, ele não vai negar Jesus. Mas também se ele não fizer isso, eu vou vender a família dele para outro comprador de escravos. Eu quero ver se ele não vai abjurar Jesus. Aí pegaram Rufo, colocaram ele em praça pública, chamaram todas as pessoas, todos os escravos, e falaram para ele, Rufo, agora você abjura. Você diz que você não segue mais o Nazareno, não segue mais Jesus. Aí, senão nós vamos vender a sua família e você vai ser morto. E aí Rufo olhou para o céu e disse, Senhor Jesus, sei que o Senhor não vai me abandonar. Sei que o Senhor também não vai abandonar a minha família. Eu não posso renegar os seus ensinamentos. Os ensinamentos do Senhor são os ensinamentos de amor. Como eu posso dizer
que o Senhor não existe, que os seus ensinamentos são ruins. O Senhor está acima dos César. O Senhor é a vida eterna. Eu sei que quando eu morrer aqui, o meu corpo ficar aqui, meu espírito vai se encontrar com o Senhor. E aí ele não abjurou. Ele não renegou Jesus. Aí sabe o que o patrão dele fez? Vendeu logo a mulher dele e as 2 filhinhas para outro comprador de escravos. Deu açoites nele nas costas e o Rufo aguentou calado. E depois, essa pessoa que comprou a mulher dele e as filhas dele chegou pertinho do ouvido de Rufo e disse assim: Rufo, você fique tranquilo, eu também sou cristão. Eu vou cuidar da sua família como se fosse a minha família. Morre em paz, meu irmão. E nesse momento, Rufo teve uma tranquilidade muito grande, porque ele sabia que Deus estava protegendo a família dele, que Jesus estava olhando por ele. E aí ele deu um sorriso. E aí os romanos pegaram, amarraram ele na cauda de um cavalo bravo e ele desencarnou. Mais uma vez martirizado, mas com a certeza do amparo da justiça divina. Aí o tempo passou. E o tempo passou muito. E ele reencarna na Suíça, num outro país, em Zurique, na cidade de Zurique. E ele reencarna como Lavater. O nome dele agora era outro. Não era Marcos, não era Rufo, era Lavater. E ele era um homem muito inteligente. E desde pequenininho ele sempre acreditou em Deus. Sempre teve a bondade, a justiça no seu coração. E Lavater, ele se tornou protestante, que era a religião, a religião protestante, que era a religião da época dele, do lugar onde ele vivia. E ele se tornou um pastor protestante e falava sobre Jesus, sobre as bem-aventuranças. Ele falava de Jesus com tanto amor, com tanto carinho, que todas as pessoas gostavam dele, gostavam da pregação dele. Ele foi amigo de pessoas importantes, de um educador chamado Pestalozzi. Ele foi amigo da imperatriz da Rússia e do imperador da Rússia. Ele foi amigo de muitos intelectuais, porque ele era muito inteligente. E ele se correspondia com todo mundo. E Lavater, nessa época, Napoleão Bonaparte, que foi o que fez a Revolução Francesa, ele começou a desvirtuar a Revolução Francesa, que tinha como lema a igualdade, a fraternidade e a igualdade. E aí ele fez o quê? Ele desvirtuou tudo e disse assim: agora nós não acreditamos mais em Deus. Deus não existe. O que existe é a razão. Só que Lavater, ele acreditava muito em Deus. E Napoleão começou o quê? A invadir os outros países. Invadiu também a Suíça. E aí Lavater, que queria continuar pregando os ensinos de Jesus, saiu da cidade dele, foi para uma outra cidade, se exilar em outra cidade. E aí teve uma briga violenta e ele foi apartar a briga. Não briguem, não façam isso. E aí ele é atingido por um morteiro. Nessa época, ele foi atingido por um morteiro, ficou doente. Depois ele volta para a cidade dele ainda muito doente. 2 anos depois, ele não conseguiu se recuperar dessa doença e aí ele desencarna. E aí ele desencarna e depois, muito tempo depois, Allan Kardec recebe umas cartas, que eram as cartas que Lavater escrevia para a imperatriz da Rússia. E quando Kardec vê aquelas cartas, vê que as cartas tinham muitas mensagens espíritas. Falava da imortalidade da alma, falava sobre a lei de afinidade, ele falava sobre várias coisas. Lavater foi considerado o precursor das ideias espíritas. E aí depois desse tempo todo, ele reencarna, sabe aonde, gente?
no nosso país, no Brasil, em Sacramento, Minas Gerais. E ele, desde pequeno, ele acreditava em Deus, ele tinha um coração bom, maravilhoso, muito amoroso, com um coração maravilhoso. Ele era católico, ele fazia parte, ele criou assim um grupo de pessoas que iam lá na casa dos pobres, ajudavam os pobres. E aí ele sempre foi assim, muito caridoso, um coração maravilhoso, e tinha uma mãezinha muito doente. Muito doente. Dona Meca era muito doente, ela tinha uns desmaios, e ele queria ser médico para poder ajudar a mãezinha dele. Aí ele cresce, se apronta, faz prova, vai para o Rio de Janeiro, e quando ele volta para pegar as coisas para voltar para o Rio de Janeiro, para se tornar médico, a mãezinha dele começa a passar muito mal. E aí ele viu que se ele se afastasse da mãezinha dele, o que ia acontecer? Ela ia ficar muito mal, ia piorar e podia até morrer. Então ele abriu mão de fazer medicina para ficar perto da mãezinha dele. E aí Eurípides criou uma farmácia homeopática. Para quê? Para ajudar outras pessoas. E aí Eurípides um dia é convidado pelo tio dele, né? Ele tinha um tio muito querido, que ele amava muito, que era o tio Senhor. E o tio Senhor, ele se tornou espírita. E naquela época, se tornar espírita era ser coisa do demônio. E aí, todo mundo ficava preocupado. Eurípides ficava preocupado. Meu Deus, meu tio, ele se tornou espírita. Ele tá fazendo coisas demoníacas. E aí ele conversava muito com o tio dele, muito, muito. E aí o tio dele falou, Eurípides, você é muito inteligente. E eu não tenho mais argumentos para conversar com você. Toma esse livro. Aí o tio dele deu um livro chamado Depois da Morte de Leon Denis. Deu para ele e foi embora. Eurípides passou a noite inteira lendo aquele livro e absorvendo aquelas informações todas. Ele ficou impressionado com aquele livro. E depois ele foi lá na Fazenda Santa Maria, onde o tio dele morava junto com várias outras pessoas, e foi no Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria. E aí, um espírito, que era o Vicente de Paulo, disse para ele, Eurípides, eu sou o seu guieiro espiritual desde muito tempo. E aí Eurípides sai de lá, se torna espírita, e como espírita ele faz muitas coisas. Ele cria o Colégio Allan Kardec, ele dá aula de graça para as crianças, ele estuda no colégio dele sobre astronomia, faz exercícios físicos de respiração, estuda o Evangelho de Jesus. O Colégio Allan Kardec ficou muito conhecido, muito conceituado no país todo. E ele, como foi vereador da cidade, como vereador fez muitos benefícios para a cidade. Ele criou uma farmácia homeopática e alopática que ele dava remédio de graça para todos os necessitados. E podia ser gente com dinheiro, sem dinheiro, ele oferecia gratuitamente. Ele trabalhou muito, muito, muito. E teve uma época em que Jesus, ele dormiu e foi lá para o plano espiritual onde estava Jesus. E ele viu Jesus chorando. E ele falou, mestre, por que o senhor está chorando, mestre? E Jesus disse para ele que chorava por aqueles que conheciam o Evangelho, mas que não praticavam. E aí Eurípides desceu e acordou na cama dele. E desde aquele dia Eurípides se desdobrou e trabalhou cada vez mais pelas pessoas necessitadas. E todas as pessoas que batiam no quarto dele, na janelinha do quarto dele, ele atendia, ele fazia partos, ele ajudou a muitas pessoas lá em Sacramento, Minas Gerais, e até pessoas que eram de outros estados e de outras regiões do mundo. Todas as pessoas que escreviam, ele ajudava. Assim como teve o Covid-19, a pandemia aqui no nosso país, no nosso mundo, teve na época de Eurípides a gripe espanhola. E a gripe espanhola começou a ceifar muitas vidas, muita gente morrendo porque não tinha vacina, não tinha nada. E a gripe espanhola chegou em Sacramento, Minas Gerais, e Eurípides começou a cuidar de um, cuidar de outro, ele começou a cuidar de todo mundo,
E ele mesmo pegou a gripe espanhola. E até o finzinho ele estava lá cuidando das pessoas. Aí chega um momento que a mãezinha dele diz: Eurípides, meu filho, descansa um pouquinho. Aí ele deita na cama e ele suavemente desencarna e volta para o plano espiritual. E até hoje, no plano espiritual, Eurípides está ajudando aos espíritos necessitados. E o que ele vem nos ensinar? Ele vem nos ensinar a lei do amor, a sermos homens de bem, a termos Jesus como nosso guia e mestre e Deus nosso Pai. Então, crianças, que nós possamos caminhar a cada dia para sermos homens de bem, para que possamos ter esse Jesus nos nossos corações e termos atitudes boas, aproveitar a nossa encarnação, no tempo que nós estamos aqui, juntos com os nossos familiares, com todas as pessoas que nos cercam, que sejamos pessoas boas, caridosas, que possamos estender as mãos para ajudar o nosso irmão. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe o nosso planeta tão lindo, criado por Deus, que Deus abençoe essa natureza maravilhosa e que todos nós caminhemos para Jesus, caminhemos para a nossa felicidade eterna. Um beijo grande da tia Fabienne. Tchau, crianças!